Bom, pessoal, primeiro agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença em nome do professor Fábio, que não pode estar aqui hoje, e falar um pouquinho do evento de hoje. Tá? Vou falar bem breve, porque a gente quer mesmo ouvir o Rodrigo falar. Essa ação de hoje, essa atividade de hoje é uma atividade muito importante para os cursos de comunicação, por dois motivos. O primeiro motivo envolve o perfil do egresso que nós estamos mandando para o mercado. Né? Nós queremos um aluno que tenha capacidade reflexiva, capacidade de crítica, e para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de conhecimento. A gente precisa entender os processos, a gente precisa ter conhecimento da nossa história, da nossa economia, da nossa política, da nossa vida em sociedade. Então, trazer um historiador que vai falar de um momento que foi um marco na nossa história recente, que pode ter sido também um momento que balizou o nosso momento, o nosso contexto atual. E nada melhor do que trazermos um especialista na área, um historiador que se debruçou, se dedicou em cima deste tema, que é o historiador Rodrigo de Aguiar Gomes. A culminância de vários processos que acabaram, que começaram no final da ditadura militar. A ditadura militar no Brasil durou de 65 até formalmente 1985, mas tem pessoas que contextualizam isso de forma diferente. Uns dizem, inclusive, que ela acabou, que ela começou a terminar de fato em 79, quando os exilados puderam voltar ao país. O grande personagem da eleição de 89 é o Fernando Collor de Mello. O Collor, quem era o Collor, de onde é que ele saiu? O Collor era filho de um político importante da Arena, a Aliança Renovadora Nacional, um partido que apoiava a ditadura. O pai dele, o Arnaldo de Mello, foi senador, foi governador de Alagoas. Então vamos passar aqui para o outro grande personagem dessa eleição de 89, que é o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Quando que o Lula apareceu para a política brasileira? Ele apareceu na década de 70, liderando o principal sindicato da América Latina, que era o sindicato dos metalúrgicos da ABC, do ABC Paulista. O grande protagonista dessa eleição foi Leonel Brizola. Como eu falei para você, Leonel Brizola, político gaúcho, foi governador do Rio Grande do Sul na década de 50 e 60, e era o grande inimigo da ditadura militar. Realmente, o cara que a ditadura militar temia era o Leonel Brizola. Professor Renato, como surgiu a ideia de trazer o Rodrigo para falar aos alunos aqui do IPA? Pois, Moisés, a ideia foi justamente em decorrência de um marco histórico, né, na política do Brasil, que foi aquela eleição Collor versus Lula no segundo turno, e uma possível relação com o que estamos vivenciando hoje no Brasil no que se refere ao processo de comunicação. Tivemos o impeachment de Fernando Collor naquela época e hoje vários movimentos aí pela internet sugerindo a questão aí envolvendo impeachment e outras iniciativas. Então, no que se refere à comunicação, eu quis fazer uma relação, uma analogia entre aquela época e a época atual no que se refere à imprensa. Estamos aí com o Carlos Alonso, estudante de jornalismo, né? Acabou de assistir a palestra do Rodrigo Aguiar, né, sobre as eleições de 1989. Carlos, qual a importância dessa palestra para entender o momento atual da política no nosso país? Eu acho que a importância é mostrar para esse pessoal que é mais jovem, né, que não, muitos nem eram nascidos nessa época, ou eram novos, que nem eu, por exemplo, que tanto naquela época quanto hoje em dia a mídia influencia muito na opinião do pessoal, do povo, para a eleição mesmo. Influenciou muito na opinião pública, mudou muito o aspecto das eleições com a Veja, por exemplo, com capas e o debate do jeito que foi editado na Globo, e hoje em dia ainda é assim, mobiliza bastante e o pessoal às vezes foge um pouco do seu ideal, de buscar um ideal político por se basear muito na opinião que é formada e passada na mídia, tanto jornal, TV, enfim. Acho que, primeiramente, o IPA está de parabéns, as coordenações de comunicação do curso de Publicidade e de Jornalismo deram um avanço, porque é muito importante a gente informar os estudantes, formadores de opinião, estudantes universitários, sobre a questão histórica e política da sociedade, do nosso país, principalmente no que a gente vive. E para esse momento, trazer para cá, para os momentos atuais, é que ele recordar é sempre viver, né? A gente viveu um momento duro durante a ditadura. Nós vivemos um bom momento de democracia, uma jovem democracia que tem aí, tem mais de 20 anos, mas recente,
tem países com 500 anos de democracia, que é a idade de alguns países. Então, recordar esse momento para nós, tão jovens, que não vivemos as eleições de 89, ela é muito importante.